bom? Aqui é a Mel Ferraz, do blog Literatura, e hoje eu vim comentar um pouco com vocês sobre o livro Lua de Larvas. Já começo dizendo que eu não tenho, nunca vou ter um livro preferido, nem do momento, nem da vida, porque é bem difícil de escolher só um. Mas eu digo que tem aqueles que conquistam meu coração muito mais do que outros, e já vou logo dizendo que esse daqui, com certeza, conquistou meu coração por inteiro. É difícil eu falar isso, mas esse livro, ele é perfeito. Na verdade, eu acho que eu nunca falei isso sobre um livro antes. E a Bruna Miranda, eu vou deixar o vlog ali embaixo dela pra vocês darem uma olhada, também falou isso sobre esse livro, então eu achei uma classificação, assim, perfeita pra ele, porque simplesmente eu não tenho nada de ruim pra falar sobre esse livro. Eu geralmente não gosto quando isso acontece, porque é bom quando você analisa o livro e tem alguns aspectos ruins e outros bons, porque geralmente é isso que acontece e é muito difícil um livro fugir dessa regra. Até os clássicos têm seus, pontos fracos ali, mas foi isso que aconteceu comigo quando eu li esse livro, e até hoje eu tô tentando ver algum ponto ruim. Geralmente os pontos negativos que eu vejo as pessoas falando sobre esse livro diz respeito não à narrativa, mas ao enredo. Então, ou não gostou do final nem nada, mas eu gostei do final também, que é basicamente a coisa assim que mais diverge as opiniões, que é o final. Eu geralmente tento analisar bem o final pra ver se casa com a história. Como aconteceu com o Maravilhoso Agora, que eu fiz resenha, então vou deixar o link ali embaixo pra quem quiser ver. Eu disse lá que eu não gostei do final, mas não é porque o final não é clichê, assim. O final é totalmente não clichê. Mas não foi por isso que eu não gostei. Eu não gostei porque o final não deu base pra tudo que o livro falou até o momento, entendeu? Tudo que o livro tratou, durante toda a narrativa, toda a história, no final se perdeu por conta do final. No final se perdeu por conta do final. Vocês entenderam, né? Então, com esse livro não aconteceu isso. O final... Eu já tô começando a resenha pelo final, né? Mas enfim. Eu adorei o final e eu acho que faz sentido com toda a história que é apresentada. Bom, e sobre o que conta esse livro, né? Ele vai contar a história de um garoto de 15 anos chamado Standish, que vive no mundo pós-apocalíptico, mais ou menos da segunda metade do século XX. Não vou entrar muito em detalhes porque o próprio livro não entra em detalhes sobre isso. A gente só tem algumas ideias, algumas noções sobre esse mundo, sobre como é a vida do Standish, porque como é em primeira pessoa e o personagem é muito inocente, o próprio leitor não tem contato com os porquês disso tudo, não tem muita explicação. Mas eu digo que o que pra muitas pessoas isso seria uma coisa negativa, pra mim não foi, porque justamente ele vai justificar toda a existência desse mundo distópico. Simplesmente porque pela primeira pessoa a gente consegue se pôr no lugar do Standish e entender o que ele passa. O que ele passa é simplesmente horrível. Além dele viver nesse mundo distópico, numa sociedade opressora, você também tem aqui um personagem principal diferente. E ele vai ser criticado por ser diferente, porque a sociedade dele não aceita pessoas como ele. E como ele é? Ele é uma pessoa disléxica, que é considerada burra pela sociedade, e ainda por cima tem olhos diferentes, de cores diferentes. Na sociedade em que ele vive, esse tipo de pessoa que foge do comum é simplesmente eliminada. O livro começa e ele vai narrando como é o dia a dia dele, mas principalmente focado no fato do melhor amigo dele ter simplesmente sumido. Então, pela primeira pessoa, ele consegue formar uma narrativa que faz alguns flashbacks e que introduz para o leitor o que vai acontecer a partir das histórias que ele vai narrando. Então é uma narrativa centrada no passado e também no presente. Então ele vai explicar o que aconteceu, que foi basicamente o sumiço do melhor amigo dele e da família do melhor amigo dele, e também vai narrar os acontecimentos a partir de então, que é quando ele começa a descobrir os porquês do amigo dele ter sumido, enfim. O livro é totalmente cáustico, sabe? A narrativa, tudo que acontece, o tema é totalmente cáustico. Você não vai encontrar em nenhum ponto, em nenhum momento desse livro, algo bem atenuante ou algo muito leve. O livro é inteiro pesado, e eu digo isso porque ele é realmente pesado. Tanto na escrita, quanto na narrativa, quanto nos personagens, quanto na história e até na diagramação. Uma coisa sensacional desse livro é que você tem algumas imagens, em quase todo o livro você tem imagens de larvas de ratos morrendo com veneno.
E essas imagens, com o decorrer da leitura, vão imprimir um pouquinho da essência do livro, da história que está sendo contada. Tanto é que chega no momento que é nojento. E eu escolhi esse momento para ler durante o almoço, gente. Olha que sensacional, eu sou esperta demais, né? Eu vou até mostrar porque não chega a ser spoiler, tá? Então eu vou mostrar. Bom, tem um ratinho que vai lá, toma veneno e morre. E tem muitas imagens desse ratinho, assim, morto. E eu fiquei, nossa, por que tem tanto assim, né? Repete tanto. Até eu perceber que a barriga dele incha. Eu não vou mais falar o que acontece, porque é legal de entender o que vai acontecer, mas eu digo que é muito nojento. E eu estava comendo uma lasanha no momento, gente. Não foi a melhor ideia. Só isso que eu digo. Mas enfim, além da diagramação desse livro ser muito bacana, a história, ela é simplesmente muito bem lapidada, muito bem construída. Os personagens são muito bem construídos também. O personagem principal, ele é uma coisa assim... Nossa, sabe? Não sabem, né? Mas tudo bem. Ele é... Nossa, tem uma imaginação incrível, vocês podem perceber só pela imagem. Ele imagina muito, uma pessoa muito inocente, muito boa. Então você se apega ao personagem principal, não tem como não se apegar, principalmente por tudo que ele passa. Eu participei do bate-papo da autora Sally Gardner lá na Bienal do Livro, e só por isso que eu fui comprar o livro, porque ela é simplesmente incrível. Ela também tem dislexia, assim como o personagem principal, e eu achei isso, assim, sensacional, porque se já é difícil para uma pessoa sem dislexia escrever um livro, imagine para uma pessoa com dislexia. E qual foi a minha surpresa ao ler o livro dela no dia seguinte e me maravilhar pela história que ela contou. Eu fiquei em vários momentos da história me perguntando como ela conseguiu. E não deve ter sido fácil, ela mesma disse isso no bate-papo. Então a gente percebe que a escrita dela é bem direta, bem concisa, são frases curtas, mas ela mesma disse isso, respondeu no bate-papo que isso de maneira alguma é uma facilidade para o leitor, pelo contrário, e realmente pelo contrário, porque é a partir da concisão da escrita dela que você vai ter um leitor mais chocado ainda. Pra vocês terem uma noção, eu me senti lendo aqueles clássicos distópicos que eu já comentei aqui com vocês no canal, sabem? Aquele 1984, Laranja Mecânica, Fahrenheit 451, enfim. Vou deixar o link ali embaixo pra algumas resenhas que eu já fiz desses clássicos. Mas eu me senti lendo um clássico desses porque ele realmente mexe com o leitor. E se você não se sentiu assim, sabe, incomodado com esse livro, então você realmente é uma pedra. Por último, o que eu posso dizer sobre esse livro é que ele é sensacional, gente. Um dos melhores que eu li esse ano. Eu indico muito pra quem gosta do tema. Não adianta você que não gosta do tema, que não gosta de livros chocantes e ácidos, ler esse livro, porque você não vai gostar, porque ele é um exemplo perfeito desse tipo de gênero, né, desse tipo de tema. Ah, e uma coisa sobre o tema, né, agora que eu falei gênero, que na verdade eu não tava querendo dizer gênero, mas sobre o gênero desse livro. Ele é classificado como Young Adult, né, o jovem adulto, e eu acho que ele é só classificado assim simplesmente porque ele se passa na adolescência do personagem principal que está no ensino médio. Mas, gente, não se deixe enganar, tá? A própria autora disse isso e no momento eu não entendi o porquê, agora eu entendo o porquê. Ela disse que não tem como distinguir pros leitores desse livro o adulto jovem ou o adulto, sabe, adulto mesmo. Não tem adulto velho, né, no caso. Não tem como distinguir porque esse livro, na verdade, tudo bem, o adolescente que for ler, ok, tem adolescente que vai conseguir ler normalmente, é um livro tranquilo de ser lido assim nesse ponto. Mas eu digo que é um tema e um livro bem assim sóbrio, bem adulto. Então, principalmente o que ele narra, né, o tema dele. Então eu não sei se esse gênero, né, essa classificação é muito bem recebida pelo livro. Eu não classificaria ele assim, desse modo, só classificaria ele como distopia. Acabou. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostarem, deem um like aqui pra mim, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!